um ator na mesma peça antiga e ultrapassada. O que você quer de mim? Perguntou K. Abra logo o jogo. Não fosse por mim, você ia passar maus bocados nesta cidade. Mesmo bajulando os islamitas, seu casaco se encheria de buracos. Sou o único amigo que você tem aqui, sou o único em Cars que pode proteger você. Sem minha amizade, você logo estaria tremendo numa das celas no porão do quartel, esperando a hora de ser torturado. Quanto aos seus amigos do Republicano, eles contam mesmo com um exército, não com você. Veja a posição em que você se encontra. Eu vejo. Então diga para mim o que escondeu da polícia hoje de manhã. Conte-me a culpa que você guarda no fundo do coração. Eu acho que devo estar começando a acreditar em Deus aqui, disse K com um sorriso. É algo que devo estar escondendo até de mim mesmo. Você está enganando a si mesmo. Mesmo que você acreditasse em Deus, não haveria o menor sentido nessa fé solitária. Você teria de acreditar nele da mesma forma que os pobres acreditam. Você teria de se tornar um deles. E só comendo o que eles comem, vivendo onde eles vivem, rindo das mesmas piadas e enfurecendo-se quando eles se enfurecem, você pode acreditar no Deus em que eles acreditam. Se você leva uma vida completamente diferente, não pode adorar o mesmo Deus que eles adoram. Deus é justo bastante para saber que não é uma questão de razão ou de lógica, mas de como você vive sua vida. Mas não é isso que eu estava lhe perguntando. Daqui a meia hora vou à televisão fazendo um pronunciamento ao povo de Cars. Quero dar a eles notícias boas. Vou dizer que pegamos o criminoso que atirou no diretor do Instituto de Educação. É muito provável que o mesmo homem tenha atirado no prefeito. Posso dizer que você identificou essa pessoa para nós hoje de manhã? Então, você poderá ir à televisão e contar toda a história. Mas eu não identifiquei ninguém. Com uma raiva que nada devia à teatralidade, Sonai pegou K pelo braço, tirou-o da sala e levou-o para um amplo corredor. Introduziu-o, então, numa sala branca iluminada que dava para o pátio interno do edifício. Bastou-lhe um simples olhar para sentir repulsa pela sala, não pela sujeira, mas pela atmosfera sórdida. Havia meias penduradas numa corda estendida entre o ferrolho da janela e um prego na parede. K viu, a um canto, uma valise aberta contendo um secador de cabelo, um par de luvas, camisas e um sutiã enorme que devia servir para a funda Esser. A própria funda Esser estava sentada numa cadeira ao lado da valise. A mesa à sua frente estava atulhada de papéis e cosméticos que ela afastara para poder colocar uma tigela. K se perguntou se aquilo era compota de fruta ou sopa. Ela lia e comia ao mesmo tempo. Nós estamos aqui em nome da arte moderna. Nós somos carne e unha, disse Sonai, apertando o braço de K ainda com mais força. K parecia não saber ao certo o que ele estava tentando dizer, e Sonai parecia não saber ao certo se aquilo era vida ou uma peça de teatro. O goleiro Vural desapareceu, disse Funda Esser. Ele saiu esta manhã e não voltou. Ele desmaiou em algum lugar, disse Sonai. Mas onde? Tornou Funda. Está tudo fechado. Ninguém pode sair à rua. Os soldados começaram uma busca. Temo que tenha sido sequestrado. Espero em Deus que ele tenha sido sequestrado, disse Sonai. Se eles o esfolassem vivo e cortassem sua língua, seria melhor para todos nós. Apesar de todos aqueles modos e linguagem rudes, havia algo tão divertido naqueles gracejos joviais, na profundidade de seu entendimento mútuo, que K não pôde deixar de sentir um certo respeito e mesmo uma ponta de inveja. Quando seu olhar cruzou com o de Funda Esser, instintivamente ele fez uma mesura, tão exagerada que quase tocou no chão. A senhora foi uma verdadeira sensação na noite passada, disse ele, num tom afetado que, não obstante, tinha laivos de sincera admiração. Você não sabe o que está dizendo, disse ela com um fingindo embaraço. Em nossa companhia, o que faz a obra-prima não são os atores, mas o público. Ela se voltou para o marido. Os dois começaram a conversar, pulando de assunto a outro, como um rei e uma rainha fariam, acossados por muitas questões de Estado importantes. K ouviu com uma mistura de simpatia e admiração marido e mulher se impacientando com a discussão de qual seria o traje adequado para uma iminente aparição na televisão. Trajes civis, uniforme militar, smoking. Discutiram em seguida o script do pronunciamento, escrito em parte por Funda Esser, e a declaração do dono do hotel onde eles se hospedaram por ocasião de suas visitas anteriores. Preocupado com as constantes batidas que os soldados davam no hotel e ansioso por conquistar sua simpatia, ele denunciou formalmente 2 jovens hóspedes que pareciam suspeitos. Finalmente, eles sacaram um maço de cigarros em que alguém rabiscara a programação da tarde para a televisão local. 4 ou 5 reprises do evento no Teatro Nacional, 3 do pronunciamento de Sonai, canções folclóricas sobre feitos heróicos na região fronteiriça, um especial sobre as belezas de Kars e um filme turco chamado Gulizar.
Eles a leram e a aprovaram. E agora, disse Sunai, o que vamos fazer com esse nosso poeta cujo intelecto pertence à Europa, cujo coração pertence aos militantes da escola secundária religiosa e cuja cabeça está na maior confusão? Dá para perceber por sua fisionomia, disse Funda Esser, com um sorriso manso, que ele é um bom menino. Ele vai nos ajudar. Mas ele andou derramando lágrimas pelos islamitas. É porque ele está apaixonado, disse Funda Esser. Nosso poeta se deixou levar pelas emoções nos 2 últimos dias. Ah, nosso poeta está apaixonado? Disse Sunai Zain, exagerando no gestual. Só os poetas mais puros permitem que o amor tome conta de seus corações em tempos de revolução. Ele não é um poeta puro, mas um amante puro, disse Funda Esser. Enquanto marido e mulher continuavam a encenação com sua técnica impecável, K se sentia ao mesmo tempo furioso e estupefato. Depois disso, eles voltaram para a oficina e tomaram chá juntos na grande mesa. Estou lhe dizendo isso para que você veja que nos ajudar é a coisa mais sensata a fazer, disse Sunai. Kadif é amante de Azul. Não é a política que traz Azul a Kars, mas o amor. Eles não o prenderam porque queriam saber quais jovens islamitas colaboravam com ele. Agora estão arrependidos porque na noite passada, pouco antes da batida no alojamento da escola secundária religiosa, ele desapareceu feito fumaça. Todos os jovens islamitas de Kars estão sob sua influência. Ele está em alguma parte da cidade e com certeza vai querer se encontrar com você novamente. Você poderia ter dificuldade em nos alertar. Minha sugestão é colocar 1 ou 2 microfones em você e talvez um transmissor em seu casaco. Você teria a mesma proteção que o diretor do Instituto de Educação e não teria que se preocupar com sua segurança. Quando terminar o encontro e você for embora, poderemos ir prendê-lo. Pela expressão do rosto de K, Sunai teve certeza de que o outro não se entusiasmara com a proposta. Não vou insistir, disse ele. Você não parece, mas seu comportamento hoje mostra que é uma pessoa prudente. Naturalmente você é um homem que sabe cuidar de si mesmo, mas estou lhe dizendo que precisa ter muito cuidado com Kadif. Desconfiamos que ela conta a Azul tudo o que houve, inclusive as conversas entre o pai e os convidados à mesa de jantar. Ela o faz em parte pela emoção de trair o pai, mas também pelos laços de amor que aprendem a Azul. Como você explica a força dessa paixão? Você quer dizer por Kadif? Perguntou K. Não, disse Sunai impaciente. Quero dizer essa paixão por Azul. Por que todo mundo morre de amores por ele? Por que seu nome se tornou um mito em toda a Anatólia? Você conversou com ele. Pode me explicar esse mistério? Funda Esser pegou um pente de plástico e estava passando nos cabelos descorados do marido com tanto cuidado que K, distraído, ficou em silêncio. Gostaria que você ouvisse o pronunciamento que vou fazer na televisão, disse Sunai. Venha comigo no caminhão do exército, que no caminho eu deixo você no hotel. O toque de recolher devia terminar dentro de 45 minutos. K recusou a oferta delicadamente e pediu permissão para voltar ao hotel a pé. A permissão lhe foi dada. Foi um alívio andar pelas calçadas amplas e vazias da Avenida Ataturk, sentir o silêncio das ruas transversais cheias de neve, contemplar mais uma vez as belas casas russas e oleandros cobertos de neve. Mas ele logo percebeu que estava sendo seguido. Passou para o outro lado e pegou a Avenida Halit Passa. Em seguida dobrou à esquerda na Avenida Pequeno Kazimbey. O detetive que o seguia soprava e bufava, avançando na neve, procurando alcançá-lo. Atrás dele vinha correndo o mesmo cachorro preto amistoso, com a mancha branca na testa que K vira na estação na noite anterior. K se escondeu no vão da porta de uma das oficinas do bairro Yusuf Passa, contando poder despistá-lo, mas encontrou-se imediatamente cara a cara com seu perseguidor. Você está me seguindo para me espionar ou para me proteger? Só Deus sabe, senhor. Escolha a alternativa que lhe parecer melhor. Que por mim está tudo bem. Mas o homem parecia tão cansado e abatido que K duvidou que pudesse proteger até a si próprio. Parecia ter no mínimo 65 anos, tinha o rosto vincado e cheio de rugas, voz fina e olhos baços. Fitava K timidamente, com o olhar medroso da maioria das pessoas diante da polícia. Como todos os agentes à paisana da Turquia, usava sapatos da fábrica estatal Sümerbank, e quando K notou que as solas estavam começando a descolar, teve pena dele. Você é policial, não é? Se estiver com carteira de identidade, vamos usá-la para abrir o café Campos Verdejantes e ficar lá por um tempinho. Eles não precisaram insistir nas batidas para que a porta se abrisse. Caio, o detetive, cujo nome era Safé, ficaram tomando o hack e dividindo tortas de queijo com o cachorro preto enquanto ouviam o pronunciamento de Sunai. Em nada se diferenciava dos pronunciamentos dos líderes dos golpes militares de quando K era criança. Na verdade, quando Sunai explicava que os militantes curdos e islamitas, a soldo dos inimigos externos e políticos degenerados dispostos a tudo para ganhar votos, levaram Kars à beira da destruição, K já estava um pouco entediado. Quando K estava bebendo seu segundo hack, o detetive, apontando respeitosamente para Sunai, fê-lo concentrar-se novamente na televisão.
A fisionomia do detetive mudara de alguma maneira. Já não era a de um detetive de terceira categoria. Tinha a aparência de um cidadão resignado, cansado de esperar que seu pedido fosse atendido. Você conhece esse homem? E o que é melhor, ele o respeita, disse o detetive em tom de queixa. Espero que você consiga me ajudar em meu humilde pedido. Se você o apresentasse a ele, poderia me livrar desta minha vida insuportável. Por favor, peça-lhe que me tire da investigação do veneno e me transfira para uma outra área. Ante o olhar interrogativo de K, ele se levantou, passou o ferrolho na porta do café, sentou-se novamente para contar a história da investigação do veneno. O infeliz detetive tinha dificuldade em se expressar, o hack subira a cabeça já perturbada de K, por isso lhe foi difícil acompanhar aquela história confusa. A coisa começou no Buffet Moderno, um snack bar no centro da cidade, não muito longe do centro de operações do Exército e do Serviço de Inteligência. Muitos soldados iam lá comprar sanduíches e cigarros. A certa altura, porém, começou-se a desconfiar de que o charbá de cravo da Índia de lá continha veneno. A primeira vítima foi um oficial da infantaria de Istambul. 2 anos antes, na manhã de uma manobra muito temida e excepcionalmente penosa, esse oficial teve uma febre que fazia seu corpo tremer tanto que ele não conseguia nem ficar de pé. Levado à enfermaria, logo se constatou que fora envenenado. Então o oficial, achando que ia morrer, atribuiu o envenenamento ao charbá picante que tomara no snack bar na esquina da avenida Pequeno Kazim Bey com Kazim Karembir. Levado à enfermaria, logo se constatou que fora envenenado. Então o oficial, achando que ia morrer, atribuiu o envenenamento ao charbá picante que tomara no snack bar na esquina da avenida Pequeno Kazim Bey com Kazim Karabekir. Ele só tomara o charbá, acrescentou furioso, para experimentar uma coisa nova. A princípio pareceu tratar-se de um simples caso de envenenamento acidental por alimento, e o caso logo foi esquecido, mas a história voltou à baila novamente quando, não muito depois, 2 outros oficiais com os mesmos sintomas foram levados à mesma enfermaria. Como o primeiro, eles tremiam tanto que mal conseguiam falar e não conseguiam ficar de pé por muito tempo. Ambos puseram a culpa nos charbá de cravo da Índia, servido quente, que tinham tomado por mera curiosidade. Descobriu-se então que uma velha senhora curda estava preparando essa bebida em sua casa, no bairro de Ataturk. Todos gostavam muito, por isso seus netos resolveram vendê-lo em seu snack bar. Essa informação foi dada num interrogatório feito no Centro de Operações do Exército, logo depois das denúncias. Mas quando amostras do charbá da velha senhora, colhidas secretamente, foram submetidas a exame na escola de veterinária, não se encontrou nenhum vestígio de veneno. A investigação foi encerrada quando o general comentou o caso com a esposa. Então ele descobriu, sobressaltado e consternado, que ela vinha bebendo várias xícaras de charbá todos os dias, achando que seria bom para o reumatismo. Aliás, muitas esposas de oficiais e muitos oficiais andaram tomando grande quantidade da bebida, todos alegando motivos de saúde, quando na verdade o faziam por mero tédio. Investigações posteriores revelaram que a moda não se limitava aos oficiais e suas esposas. Soldados de folga também frequentavam o bar, assim como as famílias que vinham visitá-los, em parte porque ele ficava numa área bem central, mas principalmente porque o charbá era a única novidade em Kars. Quando o general acrescentou esses novos dados à investigação, estava tão preocupado com os possíveis desdobramentos do caso que delegou o caso ao MIT e à Inspetoria do Exército. Quanto mais o Exército ganhava terreno em seu selvagem conflito com os guerrilheiros curdos do PKK, mais baixo ficava o moral dos jovens curdos fracos, desesperados e desempregados que se tinham alinhado com estes. Essa situação levara alguns jovens a alimentar estranhos e terríveis sonhos de vingança, como foi relatado por muitos detetives que passavam os dias cochilando nas casas de chá da cidade. Eles escutaram jovens tramando a explosão de bombas e sequestros, possíveis ataques contra a estátua de Ataturk, um plano para envenenar o reservatório de água da cidade e outro para explodir pontes. Foi por isso que os oficiais levaram tão a sério o medo provocado pelo charbá de cravo da Índia. Mas como o assunto era extremamente delicado, eles não conseguiram interrogar ou torturar os proprietários do snack bar. Em vez disso, destacaram um detetive ligado ao gabinete do prefeito para atuar no Buffet Moderno, outro para a cozinha da velha senhora, que àquela altura estava felicíssima com o sucesso de seu negócio. O detetive destacado para atuar no snack bar submeteu a bebida da velha senhora a mais um exame, mas inspecionou também os copos, o tecido usado como isolante nos cabos tortos das conchas de estanho, a caixinha de moedas, os buracos abertos pela ferrugem e as mãos dos empregados, procurando vestígios de algum pó estranho. Uma semana depois, ele também apresentava todos os sintomas de envenenamento. Tremia e tossia tanto que teve de largar o trabalho. O detetive destacado para a cozinha da velha senhora, porém, foi muito mais sagaz.
Toda noite ele se sentava e escrevia um relatório completo, listando não apenas as pessoas que tinham estado na cozinha naquele dia, mas também cada ingrediente comprado pela velha senhora: cenouras, maçãs, ameixas, amoras secas, flores de romanceira, silvão e marshmallows. Seus relatórios logo revelaram a receita dessa bebida tão deliciosa e tão apreciada. O detetive, que andava bebendo 5 ou 6 garrafas por dia, não sentia nenhum efeito negativo. Na verdade, segundo ele, a bebida era um verdadeiro tônico, um genuíno charbá montanhês, como o que é mencionado no famoso épico curdo Men-u-Zin. Os peritos enviados de Ankara perderam a confiança nesse detetive porque ele era curdo. Eles puderam deduzir de seus relatórios que o charbá era venenoso para os turcos, mas não para os curdos. Não obstante, considerando que a posição oficial do Estado de que curdos e turcos se confundem, eles guardaram suas conclusões para si mesmos. Àquela altura, um grupo de médicos enviado de Istambul criou uma clínica especial no Hospital de Previdência Social. Logo, porém, esta ficou superlotada de cidadãos de Kars perfeitamente saudáveis que buscavam apenas tratamento gratuito, para não falar dos chamados inválidos que se queixavam de males comuns como queda de cabelos, psoríase, hérnia e gagueira. Essa avalanche de gente comprometeu em muito a seriedade da investigação. Assim, coube mais uma vez ao serviço de inteligência de Kars desvendar o mistério do charbá, que minava aos poucos a força da cidade e já pusera em risco a vida de centenas de soldados. Cabia ao MIT capturar os responsáveis antes que ele abatesse o ânimo da cidade. Safé era apenas um dos muitos zelosos agentes que trabalhavam no caso. Muitos receberam ordens de simplesmente seguir as pessoas que bebiam o charbá, preparado pela velha senhora com tanta alegria. Já não se tratava mais de investigar o caminho que o veneno fizera para espalhar-se pela cidade, mas de uma vã tentativa de distinguir as pessoas envenenadas com charbá das não envenenadas. Para cumprir essa tarefa, os detetives estavam seguindo todos os soldados e policiais à paisana consumidores da bebida da velha senhora, às vezes até as suas casas. Quando K ouviu dizer que essa missão árdua e cansativa tinha arruinado não apenas os sapatos dos detetives, mas também o seu estado de ânimo, ele prometeu tocar no assunto com Sunai, que ainda não chegara ao fim de seu pronunciamento na televisão. O detetive ficou tão animado com a promessa que abraçou K, beijou-o em ambas as faces e abriu ele próprio a porta da casa de chá. Eu, K, o floco de neve hexagonal. Seguido de perto pelo cachorro preto, K voltou a pé para o hotel, desfrutando a beleza vazia das suas cobertas de neve. Ele escreveu rapidamente um bilhete para Ipek, venha agora mesmo, e pediu a Kavit, o recepcionista, que o levasse imediatamente a ela. Então, subiu para o seu quarto e se jogou na cama. Enquanto esperava, ficou pensando em sua mãe, mas logo seus pensamentos se voltaram para Ipek, que ainda não chegara. Não demorou muito para ele sentir o aguilhão de uma dor tão forte que o fez achar ter sido uma loucura se apaixonar, ou ter vindo para Kars. Já fazia algum tempo que estava esperando e ainda nem sinal dela. 38 minutos depois que K chegou ao hotel, Ipek entrou no quarto dele. Tive que ir comprar carvão, disse ela. Eu sabia que ia ter fila ao fim do toque de recolher, por isso saí pelo quintal 10 para o meio-dia. E depois passei algum tempo andando no mercado. Se eu soubesse que você estava aqui, teria voltado direto. Ipek trouxe tanta vida ao quarto que a disposição de ânimo de K melhorou de tal maneira que ele receou fazer alguma coisa capaz de destruir aquele momento mágico. Contemplou os belos cabelos longos e brilhantes de Ipek. As mãos dela nunca ficavam quietas. Num piscar de olhos, sua mão esquerda ia dos cabelos ao nariz, ao cinto, à quina da porta, ao longo e belo pescoço e logo voltava aos cabelos, passando imediatamente a palpar o colar de jade. Ela devia ter acabado de colocá-lo no pescoço. Só então, K o notou. Estou terrivelmente apaixonado por você e estou sofrendo, disse K. Não se preocupe, o amor que desabrocha tão rapidamente esvai-se com a mesma rapidez. K envolveu-a num abraço e tentou beijá-la. Ipek lhe devolveu o beijo. Ela estava calma e ele arrebatado. Ele sentiu as pequenas mãos de Ipek em seus ombros e a doçura de seu beijo deixou-o tonto. Pela desenvoltura dos movimentos do corpo dela, percebeu que ela estava pronta para fazer amor. Então, isso o fez tão feliz que seus olhos, sua mente e sua memória abriram-se totalmente para aquele momento e para o mundo. Também quero fazer amor, disse Ipek. Por um instante ela olhou para a frente, depois ergueu os olhos com rápida determinação e encontrou o olhar de K. Mas como já disse, isso não pode acontecer debaixo do nariz de meu pai. E quando seu pai sair de casa? Ele nunca sai, disse Ipek. Preciso ir agora, acrescentou ela, começando a se afastar. K ficou no vão da porta, olhando Ipek, até ela desaparecer na escada, no final do corredor mal iluminado. Então fechou a porta, sentou-se à beira da cama, tirou o caderno do bolso e, abrindo uma página em branco,
começou a escrever o poema a que daria o título de Privações e Dificuldades. Depois de escrever o poema, K continuou sentado à beira da cama. Ele se deu conta pela primeira vez, desde sua chegada a Kars, que afora ficar no pé de Peg e escrever poemas, não tinha mais nada a fazer na cidade. Essa percepção o fez sentir-se despojado de alguma coisa e livre em igual medida. Tinha certeza de que, se pudesse convencer Ipek a ir embora de Kars, com ele, haveria de ser muito feliz com ela pelo resto da vida. Sabia que o momento de convencê-la estava se aproximando, rapidamente, mas agora que já tinha um plano, sentiu-se grato pela neve. Ele jogou o casaco de lado e saiu do hotel sem que ninguém, à exceção de Safé, percebesse. Em vez de tomar a direção da prefeitura, dobrou à esquerda na Avenida da Independência Nacional e desceu a ladeira. Entrou na Farmácia da Sabedoria, comprou alguns comprimidos de vitamina C, dobrou à esquerda na Avenida Fyke Bay, andando sempre em linha reta e parando de vez em quando para olhar pelas janelas dos restaurantes, entrando em seguida na Avenida Kazim Karabekir. As bandeirolas da campanha eleitoral que ele vira tremulando acima da avenida no dia anterior tinham sido retiradas e todas as lojas estavam abertas. Numa papelaria que também vendia fitas cassete, ouvia-se música a todo volume. As calçadas estavam cheias de gente que saíra de casa apenas para marcar o fim do toque de recolher. As pessoas andavam a pé até o mercado, subiam depois a colina, parando de vez em quando para tiritar de frio diante da vitrine de uma loja. Os que normalmente vinham de micro-ônibus de bairros afastados para ficar no centro da cidade, cochilando nas casas de chá ou para dar uma passada no barbeiro, não vieram aquele dia, e Cá ficou contente em ver tantas casas de chá e barbearias vazias. As crianças que estavam nas ruas fizeram-no esquecer o medo que havia dentro das casas. Ficou olhando as crianças andando de trenó nas pontes, jogando bolas de neve, brincando, brigando e xingando nos terrenos baldios, nas praças cobertas de neve, nos playgrounds de escolas e nos jardins em volta dos edifícios públicos. Apenas algumas usavam casacos, a maioria estava com uniformes da escola, cachecóis e gorros. Elas estavam contentes com o golpe, porque não tiveram aula. Toda vez que o frio apertava, caía ao encontro de Safet, na casa de chá mais próxima. Ia direto à mesa do detetive, tomava um copo de chá e tornava a sair. Àquela altura já estava acostumado a ser seguido por Safet, e já não tinha medo dele. Se eles quisessem realmente saber tudo o que ele fazia, usariam um homem que não se deixasse ver. A única função de detetive, agindo de forma ostensiva, era servir de cortina de fumaça para esconder um colega invisível. Foi por isso que K entrou em pânico quando, a certa altura de sua caminhada, perdeu Safet de vista e saiu à sua procura. Encontrou Safet ofegante com um saco plástico na mão na esquina da avenida Fyke Bay, o lugar onde o tanque estava na noite anterior. As laranjas estavam muito baratas e não resisti, disse o detetive. Ele agradeceu a K por ter esperado, acrescentando que ele tinha mostrado suas boas intenções ao não tentar escapulir. Por que você não me informa onde vai daqui para frente? Isso nos pouparia muito esforço. K não sabia onde estava indo, mas depois de mais de 2 copos de haque, em outra casa vazia, uma casa de chá, ele se deu conta de que queria fazer outra visita a Sua Excelência o Sheikh Saadetin. Não havia muita chance de ver Ipek nas próximas horas e ele temia o tormento de se deixar ficar pensando nela, preferindo desnudar a alma para o Sheikh. Começaria por lhe falar do amor de Deus que tinha no coração. E então os dois poderiam ter uma conversa civilizada sobre os desígnios de Deus e o significado da vida. Mas aí se lembrou de que a residência do Sheikh estava sob escuta. Quando a polícia ouvisse o que ele pretendia falar, ia morrer de rir. Mesmo assim, ao passar pela modesta residência de Sua Excelência na rua Baitarhani, K parou por um instante para olhar as janelas. Mais adiante em seu passeio, K notou que as portas da biblioteca municipal estavam abertas, então entrou e galgou a escadaria enlameada. No patamar havia um quadro de avisos em que alguém afixara com todo cuidado os 7 jornais da cidade. Como todos tinham sido impressos no dia anterior, a exemplo da Gazeta da cidade fronteiriça, não havia nenhuma referência à Revolução, mas muita coisa sobre o esplêndido espetáculo do Teatro Nacional e sobre a nevasca interminável. Embora as escolas da cidade estivessem fechadas, ele viu 5 ou 6 estudantes na sala de leitura da biblioteca. Havia também um punhado de funcionários públicos aposentados, como os estudantes. Certamente eles também tinham vindo ali para escapar do frio de suas casas. A um canto entre dicionários de folhas amarfanhadas e enciclopédias infantis rasgadas, K encontrou vários volumes antigos de A Enciclopédia da Vida, que lhe tinham proporcionado tantas horas de prazer quando criança.
No final de cada volume havia uma série de transparências coloridas que, ao serem folheadas, revelavam as partes internas de um carro, de um navio ou a anatomia de um homem. K foi direto ao quarto volume, esperando encontrar a série que mostrava o bebê aninhado, como um pintinho num ovo, no ventre aumentado de sua mãe, mas viu que as ilustrações tinham sido arrancadas. Restavam apenas as margens das folhas, coladas no lado interno da contracapa. A página 324 do mesmo volume encontrou um verbete que leu com toda a atenção. Neve. A forma sólida que a água assume quando cai, cruza ou se eleva pela atmosfera. Cada cristal de floco de neve forma seu próprio hexágono, cuja forma é única. Desde os tempos antigos, a humanidade se espantou e se admirou com os segredos da neve. Em 1955, Olaus Magnus, um sacerdote de Uppsala, Suécia, descobriu que cada floco de neve, como mostra o diagrama, tem 6 ângulos. Não saberia dizer quantas vezes K leu esse verbete e em que medida internalizou a ilustração do floco de neve durante sua permanência em Kars. Anos mais tarde, quando foi visitar sua família em Nissantas para passar longas horas conversando sobre K com seu lacrimoso e, como sempre, perturbado e desconfiado pai, perguntei se podia dar uma olhada na biblioteca do velho homem. Pelo que me lembrava, o que eu procurava não estaria no quarto de K, junto com todos os outros livros de sua infância e juventude, mas num canto escuro da sala de estar, nas prateleiras onde seu pai guardava as próprias coleções. Ali, entre as belas lombadas dos livros de direito do pai, a coleção de romances da década de 40, alguns em turco, outros traduzidos, e a fila de catálogos telefônicos, encontrei os volumes lindamente encadernados de A Enciclopédia da Vida. A primeira coisa que fiz foi ir ao final do quarto volume para olhar a ilustração anatômica da mulher grávida. Em seguida, dirigi minha atenção ao livro enquanto objeto. Eu ainda estava admirando seu perfeito estado quando vi, diante de meus olhos, a página 324. Foi quase como se o livro se tivesse aberto por vontade própria naquela página. Junto ao verbete sobre neve, encontrei um pedaço de papel mata-borrão de 32 anos. Depois de ter olhado a enciclopédia, K enfiou a mão no bolso e, como um estudante que se senta para fazer a lição de casa, sacou o caderno. Começou a escrever um poema, o 10º que lhe viera à mente desde que chegara a Kars. Nos primeiros versos, ele exaltava a singularidade dos flocos de neve e, em seguida, falava de suas lembranças de infância daquela figura da mãe com o filho, que agora ele não encontrara no final do quarto volume da enciclopédia. Nos últimos versos do poema, traçou um diagrama que representava a si mesmo e seu lugar no mundo, seus meios particulares, os atributos que distinguiam sua singularidade. O título que deu ao poema foi Eu, K. K ainda estava escrevendo o poema quando notou que havia outra pessoa sentada à mesma mesa. Ao levantar os olhos da página, quase perdeu o fôlego. Era Necip. Ele não sentiu nenhum terror nem espanto com aquela aparição, em vez disso sentiu vergonha. Ali estava alguém que não tinha morrido tão facilmente e, contudo, K queria acreditar que ele estava morto. Necip, disse ele. Ele quis abraçar o jovem e beijá-lo. Eu sou Fazil, disse o jovem. Vi você na rua e o segui. Ele olhou para a mesa onde Safet estava. Responda depressa. É verdade que Necip morreu? É verdade. Eu o vi com meus próprios olhos. Então por que você me chamou de Necip? Você ainda não tem certeza, não é? Não, não tenho. Por um instante o rosto de Fazil se crispou, mas logo ele se recompôs. Ele quer que eu me vingue. É por isso que tenho certeza de que está morto. Mas quando a escola abrir, a única coisa que vou querer é estudar. Não quero vingança, não quero me envolver com política. A vingança é uma coisa terrível. Mesmo assim, eu me vingaria se achasse que devia fazê-lo, disse Fazil. Disseram-me que você conversou com ele. Você entregou as cartas para Ikram? Quer dizer, Kadif? Entreguei. O olhar de Fazil o incomodou. Devo corrigir isso? Perguntou-se K. Dizer, eu estava pensando em entregar? Mas era tarde demais. Sem saber por quê, aquela mentira o fez sentir-se mais seguro. A dor estampada no rosto de Fazil era difícil de suportar. Fazil cobriu o rosto com as mãos e chorou um pouco. Mas ele estava tão furioso que as lágrimas não saíam. Se Necip morreu, de quem eu teria de me vingar? Como K não disse nada, Fazil olhou-o nos olhos. Você sabe quem é? Disse ele rispidamente. Eu soube que vocês pensavam a mesma coisa ao mesmo tempo, disse K. Se você ainda consegue fazer isso, você sabe quem é. Mas o que ele pensa, a coisa que ele quer que eu pense, é terrivelmente dolorosa para mim,
disse Fazil. Pela primeira vez K viu nos olhos dele a mesma luz que vira nos de Nessip. Era como estar diante de um fantasma. E em que ele está forçando você a pensar? Em vingança, disse Fazil, chorando mais um pouco. K teve certeza de que os pensamentos de Fazil estavam em outra coisa, que não em vingança. E o próprio Fazil disse isso quando viu o detetive Safet levantar-se de sua mesa e ir até eles. Por favor, posso ver sua carteira de identidade? Disse o detetive Safet, lançando-lhe um olhar ameaçador.